Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim contar aqui para vocês um relato do Ho'oponopono, eu fiz logo que eu conheci a técnica e me ajudou bastante. Na época, foi por conta de o emprego. Eu estava passando por um momento complicado, eu precisava de um emprego e o que eu quero ressaltar aqui para vocês, muitas vezes a gente faz uma técnica e a gente acredita que essa técnica vai solucionar todos os problemas. Mas o Ho'oponopono, ele vem para limpar nossas memórias. Então tem muitas camadas na nossa alma que precisam ser limpas e muitas vezes não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. E a nossa vibração, eh, ela influencia muito sobre como a gente se sente, o que nós atraímos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre uma música que uma técnica, né, não uma música. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre uma técnica, né, um exercício que te ajuda a transmutar a sua vibração. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou colocar aqui embaixo nos cards também para você dar uma olhadinha sobre esse exercício. Bom, mas a minha história com o Ho'oponopono começou lá em 2000 final de 2017, começo de 2018, que eu conheci a Betty Russo e comecei a praticar os exercícios, né. Então eu não tinha um japamala, eu comecei a fazer contando mesmo. Eu fazia risquinhos numa folha de papel, ia fazendo as 108 vezes, né. Eu falava assim: "Meu emprego abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo". Só que, na mesma semana que eu estava fazendo essa técnica, eu vi uma informação que ia abrir um hospital aqui na minha cidade, um hospital grande, bonito, ia ser inovador. E eu estava me formando em uma profissão, estava terminando a faculdade e eu queria muito trabalhar nesse hospital, gente. E aí o que que eu fiz? Comecei a fazer a técnica e eu colocava, meu trabalho específico no hospital tal, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E aí, eu mandei meu currículo e fui chamada para uma entrevista. No dia da entrevista eu estava muito feliz. Fui fazer a entrevista e quando eu estava lá, mas presta bem atenção no que eu vou falar. A sua vibração influencia tudo e as memórias também, porque eu tinha muitas memórias de que eu não era suficiente, que eu não ia conseguir, que tinham muitos candidatos, porque realmente tinham muitos candidatos. E eu queria uma vaga específica. Entretanto, eu tinha estava terminando a faculdade, mas eu não tinha o diploma que precisava para essa função. Então eu me inscrevi para uma função abaixo desta. Aí eu fui lá, fiz entrevista e durante a entrevista, um rapaz falou assim para mim: "Olha, era uma entrevista para auxiliar de atendimento ao cliente. E na entrevista o rapaz falou assim: "Olha, eu tô vendo aqui, pela nossa conversa, você tem perfil para uma vaga de coordenação do setor. Você aceita participar desse processo? Vai ser hoje mesmo". Eu falei: "Claro, né, uma vaga de coordenação, o salário seria maior, os benefícios seriam maiores". Aceitei. E aí esperei um pouquinho lá e me passaram pra gerente que ia fazer essa entrevista. Gente, enquanto eu aguardava a entrevista, eu acho que passou tantos pensamentos desafiadores na minha cabeça de que eu não era competente para tal função, que não ia dar certo, que quando chegou a entrevista com essa mulher me humilhou. Falou que, ela não entendia porque que tinham passado para essa função, que
não ia dar certo, que tinham pessoas mais qualificadas para essa função e que eu não ia ser chamada. Só que, além disso, como eu aceitei passar no segundo processo seletivo, aquela função anterior para que eu estava participando, eu já tinha sido eliminada. Ou seja, eu fiquei sem uma vaga e sem outra. E eu saí de lá desesperada, chorando. Eu fiquei tão mal que eu fui com um blazer preto muito bonito. Eu perdi esse blazer no ônibus de tão desorientada que eu fiquei. Para vocês terem noção de como a vibração e o pensamento nos influencia. Nesse momento, esqueci do Ho'oponopono. Falei, isso não é pra mim, isso não vai dar certo. É uma técnica mentirosa. Bom, voltei pra minha casa, chorei muito e esqueci o Ho'oponopono. Passado mais ou menos um mês, não tinha conseguido nada. Falei, não, eu vou continuar com a técnica. Gente, parece mentira, mas não é. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono. 3 dias depois, eu recebi uma ligação à noite, a moça do RH me falando que para essa função de assistente de atendimento ao cliente, né, estava em aberto e se eu queria assumir ela. E eu: "Sim, quero sim". No dia seguinte fui, fiz entrevista. No mesmo dia já mandei toda a minha documentação e comecei a trabalhar 2 dias depois. Foi muito rápido. E vocês não imaginam a minha felicidade. Eh, Vou fazer um videozinho mais longo, mas aí eu vou contar toda a trajetória. Então, e aí eu fui chamada para essa vaga. E o que que era essa vaga? Era assistente de atendimento ao cliente. E eu trabalhava com pesquisas. Aí eu recebia reclamações e eu tinha que ir em diversos setores coletar pesquisas, se as pessoas estavam gostando ou não do trabalho, né, que a gente estava oferecendo. E eu passava muito tempo nos setores. E eu tinha um número de pesquisas e depois eu ficava parada ali sem fazer nada. E vocês lembram que eu queria uma função específica nesse hospital, mas que eu não tinha ainda o diploma, que o meu diploma não tinha saído, porque sempre que a gente se forma, ainda vai um tempinho, né, para entregar o diploma, para você finalizar. Bom, eh, o tempo que eu ficava nesse setor, e eu já acabava minhas pesquisas, eu ficava fazendo Ho'oponopono. Eu tinha uma prancheta e eu ficava fazendo tracinhos. Eu ia riscando cada tracinho que eu fazia. Então eu falava: "Minha vaga tal, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo", mas com toda emoção. Eu passava na frente da sala onde ficavam as pessoas que tinham esse cargo específico e eu vibrava, eu me vi, não tem noção. Eu consegui fazer a prova, passei na prova, passei na entrevista com os gestores e eu consegui a vaga. O dia que a moça do RH foi me contar que eu tinha passado, eu chorava, eu ria, eu agradecia e foi algo como se o meu salário tivesse triplicado o valor que eu ia receber, mais os benefícios. Então, para mim, surtiu muito efeito essa técnica. E até hoje eu uso ela. E eu sei que quando eu faço a técnica e o que eu quero ainda não chegou, é porque eu ainda tenho muita limpeza a fazer. E a gente tem, né, gente? Todos os dias a gente acumula muitas questões no nosso ser. Então, se você está precisando de um emprego, faz essa técnica, escuta meu relato. Faz e testa. Você vai ver que você vai conseguir. Um beijão. Deixa aqui nos comentários se você gostou. E eu espero que você se cure daquilo que só você sabe que tem aí dentro.